Advento. As Quatro Lágrimas. Neville Goddard. 26 de novembro de 1963. O assunto desta noite é Advento. E não estou me referindo àquela tremenda tragédia e grande advento que todos nós experimentamos no fim de semana passado, pois isso realmente foi um advento JFK, mas estou falando do advento de Deus. Advento é o termo usado para designar a vinda ou a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. O propósito da sua vinda é redimir o homem da roda do destino, da roda do retorno. Existe um padrão definido pelo qual isso é feito. O advento começará no próximo domingo nas igrejas. Agora, isso não significa que realmente comece no próximo domingo, mas isso faz parte do ritual. Começa sempre no domingo mais próximo do dia de André. O dia de André é sempre o 30º dia de novembro, e o domingo mais próximo desse dia inicia o período do Advento. E dura 4 domingos e culmina no dia de Natal, o nascimento de Cristo, porque André foi o primeiro, no mais místico dos evangelhos, a contemplar Jesus. André primeiro o encontrou e contou a seu irmão Pedro. E assim, no dia assinalado como dia de André, eis que vem a grande vigília. É a saudade da vinda do Salvador do mundo. Agora, o homem foi ensinado a acreditar que vem de fora, e da maneira como ele vem, o mundo acha difícil acreditar que ele veio. Portanto, André, que o encontrou, não poderia tê-lo encontrado do lado de fora. Ele nunca vem de fora. A única maneira de você saber que ele veio é comparar o que está acontecendo em você com o que foi predito nas antigas Escrituras. Você volta e lê as Escrituras antigas, ou seja, o Antigo Testamento, e lá tudo foi predito, e mais não através de qualquer profeta. E de repente isso acontece no indivíduo, e ele encontra nas antigas Escrituras a confirmação do que está acontecendo nele. E ele fala da vinda deste grande evento. Portanto, o Advento é a vinda do grande evento. É realmente uma série de eventos onde a estrutura é revelada. É a revelação de Cristo no homem, e esta revelação envolve uma certa série de eventos. É contado simbolicamente. E eles olharam para ele, e então rasgaram suas vestes em 4 partes e cada um pegou uma parte. Mas eles disseram: não rasguemos a túnica, pois é tecida sem costuras de alto a baixo, lancemos sortes para ver quem o receberá, ou João 19 versículo 23, 24. E 4 deles lançaram sortes para ver quem ficaria com ele. Sempre há 4, porque o quarto será o herdeiro da próxima inauguração do templo. Pois, aquele que começou a boa obra em vocês a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1 versículo 6. Esse dia não está no fim da história, está dentro da história. Acontece esta noite, espero que aconteça com muitos de vocês, mas acontece no momento em que menos esperam, quando o andaime cai, e o andaime é despedaçado, em 4 partes, e então o edifício é revelado. É o corpo imortal que você usará. A mesma identidade, agora sem mudança de identidade. Mas com todas as mudanças de identidade há uma descontinuidade radical de forma. Você não usa este formulário. Este é o andaime e é este que está rasgado. Posso lhe dizer que falo por experiência própria. Não tenho cicatrizes que possam testemunhar o rompimento, mas senti, experimentei e observei o rompimento deste cadafalso. Começa na cabeça, e aqui o primeiro golpe é na cabeça, um golpe enorme. Você acha que é isso, ou seja, bem, esquecimento. Mas não é esquecimento. De repente você acordou e não tinha ideia de que estava dormindo. De repente você começa a acordar pela primeira vez na eternidade. Embora isso seja medido no tempo, você sente que nunca esteve acordado antes. Blake chama isso de um período de 6.000 anos. Eu vejo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos ofuscando minhas saias como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Eu sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Jerusalém, placa 96. Ele se vê depois de 6.000 anos do sonho mais horrível do mundo. Assim disse ele. Não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Está tudo ordenado e correto e deve cumprir o seu destino para atingir a perfeição. Siga este caminho e receberá de sua própria alma uma percepção ainda mais profunda das belezas eternas da vida.
Você também receberá de sua própria alma uma libertação cada vez maior daquilo que agora lhe parece tão triste e terrível. Ó Blake para Max Beckman, olhando para a pintura moderna. Então você vê que o drama que está acontecendo aqui é todo andaime. Alguém foi destruído, desapareceu do mundo, e alguém desempenhou o papel de destruí-lo, e então ele foi destruído. Toda essa confusão no mundo, essa é toda a imagem externa. Pois, aquele que começou uma boa obra em você, não externamente, em você, a completará no dia de Jesus Cristo. E ele revela em você Jesus Cristo. Há apenas um ser neste mundo que já ressuscitou e esse ser é Jesus Cristo. Como nos é dito na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O renascimento é através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Não há outro renascimento no mundo e ainda assim todos devem renascer. Você deve nascer do alto. Porque, se você não nascer do alto, de modo algum poderá entrar no reino de Deus. João 3 versículo 3. E o renascimento ocorre em apenas um aspecto, apenas de uma forma, e essa forma é através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pois bem, quem é Jesus Cristo dentre os mortos? Nunca me ocorreu, criado como fui na fé cristã, que quando aconteceu comigo foi a ressurreição de Jesus Cristo, pelo simples fato de ter ressuscitado. Fui acordado em uma tumba e a tumba era meu crânio. Bem, se eu me encontrar num túmulo, devo estar morto ou alguém pensou que eu estava morto e me colocou lá. E fui colocado lá há 6.000 anos? Trata-se de alguma recorrência estranha e peculiar? É um mistério que um homem, ao fim de alguns anos aqui, e o corpo se decomponha, mas ele não o faz? Ele é colocado em uma roda peculiar onde experimenta a morte e a restauração, e a morte e a restauração, e finalmente a redenção da roda do destino, removendo completamente esse indivíduo da roda da recorrência? E é isso que é, portanto, estamos todos na roda da recorrência, imitando na verdade o grande mistério da morte e da restauração. Então chega aquele momento em que Deus, como nos dizem, Ele nos ressuscita pela sua glória. E Ele olha para nós, e olhando para nós recebemos a sua glória. Como nos é dito no livro de João. Glorifica-me contigo mesmo. 17 versículo 5. Se Deus apenas me glorificasse, eu despertaria. Pois Ele não se entregará a ninguém senão a si mesmo, como nos diz o livro de Isaías. Eu te fiz passar pelas fornalhas da aflição. Para meu próprio bem eu faço isso, pois como meu nome deveria ser profanado. Não darei a minha glória a outro. 48 versículo 10. Então, quando o clamor é glorifica-me contigo mesmo, estou pedindo a Deus que me dê a si mesmo. Ele brilha sobre mim e ao brilhar sobre mim ele me desperta. Pois bem, por que fui colocado naquela tumba? Ouça atentamente as palavras do capítulo 8 do livro de Romanos. E a criatura foi submetida à futilidade. Não por sua própria vontade, mas pela vontade daquele que a sujeitou na esperança, pois a criatura será libertada da escravidão da decadência e obterá a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Versículo 20. É o grande mistério da vida através da morte, e eu, não por vontade própria, mas pela vontade daquele que me submeteu, fui colocado num túmulo e o túmulo era o meu crânio. Então naquele túmulo eu apareci morto, ou mais foi um sono profundo, e então tive o sonho deste mundo, o sonho mais horrível do mundo. Então sonhei todos os horrores do mundo a que fui submetido enquanto o sonhei. Sonhei que levei um tiro enquanto era presidente. Sonhei que tive o funeral mais maravilhoso e fantástico, onde o mundo inteiro lamentou a minha saída deste mundo. E então sonhei que era um homem pobre e não conseguia comprar um pão. E sonhei que estava mutilado. Sonhei que estava honrado, fui desorado. E todos esses foram meus sonhos neste mundo. No final, Deus deu um passo além e pela sua maravilhosa misericórdia olhou para mim. E eu sempre me torno o que me vê, assim como me torno o que vejo. Então Deus me viu e Ele, me olhando, me ressuscitou. E o primeiro ato do grande advento é despertar. Acordei uma noite há 4 anos, acordei em um sepulcro e descobri que o sepulcro era meu maravilhoso crânio. Nunca me ocorreu que eu estivesse realmente morto antes daquele momento, que tivesse dormido antes daquele momento, exceto o evento noturno, noite após noite.
Mas descobrir que estive dormindo por 6.000 anos e então acordei, e aqui estou completamente acordado em uma tumba e a tumba é meu crânio. Esse é o início do Advento. Agora faltam 4 domingos para isso. Eles pegam meu manto e o rasgam em 4 partes. Eles não ousam tocar na minha túnica, pois ela é tecida da cabeça aos pés e é tão lindamente tecida que não tem costura. Eles devem lançar sorte sobre isso, pois as Escrituras devem ser cumpridas. O Salmo 22 me diz: "E você não pode falhar. Rasgue meu manto. Pois um novo caminho está agora aberto ao homem, é através da cortina da carne. E é a carne. Não tenho cicatrizes que comprovem o que lhe digo, mas senti tudo na minha carne." Como nos é dito no capítulo 10, versículo 20 do livro de Hebreus, este é o novo caminho que se abre. Agora, não preciso de nenhum ritual neste mundo. Não preciso de nenhum indivíduo para me levar a Deus. A partir de então, tendo arrancado o andaime, tenho acesso direto ao meu Pai porque Ele e eu somos um. Ele construiu aquela roupa que queria que eu usasse e esta é a roupa que Ele construiu. Como posso descrevê-lo? Você tem que vivenciar isso. Ele pegou uma vestimenta na qual eu estava envolvido, uma vestimenta animal e a transformou na forma humana divina. Meu rosto permanece, o que você vê agora, apenas elevado ao enésimo grau de majestade. As mãos permanecem, mais elevadas ao enésimo grau de beleza e expressão. Os pés permanecem, o corpo não. Ele me transformou na forma humana divina. Agora ouçam as palavras de alguém que não apenas viu, como eu vi, mas também teve a capacidade de contá-lo, pois eu ainda não cheguei tão longe para contá-lo. Ele era o grande poeta, Blake. Misericórdia, piedade, paz e amor. É Deus, nosso Pai querido. E misericórdia, piedade, paz e amor. É o homem, seu filho e cuidado. Pois a misericórdia tem um coração humano. Tem a pena do rosto humano. E o amor, a forma humana divina. E a paz, a vestimenta humana. Bem, como eu poderia descrever para alguém a forma humana divina? E ainda assim eu estava na presença da forma humana divina e era amor infinito. O amor infinito me abraçou e me incorporou na forma do amor infinito. Mas não consigo descrever o que é o corpo, não para a satisfação de qualquer pessoa no mundo antes de experimentá-lo. Mas o rosto, sim, a mesmice da identidade, mas uma mudança radical quanto à forma. E assim, o advento é a revelação de Cristo no homem. Isso é o que realmente é. Você desmonta a cortina e revela Cristo no homem. E você faz isso em 4 grandes lágrimas na carne. O primeiro está no crânio. E você pode encarar isso desta maneira, quando você acorda em seu crânio e então sai de seu crânio, o que é chamado de nascimento de cima, é realmente acontece em uma noite. A segunda é uma explosão fantástica, e então chega onde você sabe quem você é. Esse segundo evento revela quem você realmente é. E é preciso que o filho revele o pai, e o filho aparece e te chama de pai. Então, e só então, você percebe quem você é. Que Deus cumpriu sua promessa de se dar a você como se não houvesse outros no mundo, apenas Deus e você, e agora, porque Ele mesmo te deu, só você porque você é Ele. Antes daquele momento você não sabia como seria, mas sabia que quando Ele aparecesse você seria como Ele. E assim, quando seu filho apareceu, você era o pai. Você não sabia como seria, como nos diz a primeira epístola de João, capítulo 3. Ainda não é manifesto como seremos, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhantes a ele, o versículo 2. E ninguém pode revelá-lo, exceto o Filho. Então o Filho aparece em seu mundo e te chama de pai, e você sabe que então você é como ele. Tu és o pai porque o Filho te chama de Senhor, ele te chama de pai. Você não tem certeza em seu coração quanto à realidade do que está acontecendo em seu mundo. Esse foi o segundo rasgo da roupa. Depois vem a terceira lágrima. Ele lhe diz: Eu irei desta maneira. A terra tremerá e toda pedra será fendida. Mateus 27 versículo 51. É quando eu venho, ou essa é a terceira lágrima.
E cada pedra está realmente partida, cada segmento da sua coluna vertebral está completamente cortado em dois, e você os vê separados por centímetros, cumprindo o dia 27 de Mateus. Ele virá e toda pedra será partida, e haverá um terremoto. Você nunca sentiu nada comparável a isso. Esse é o terceiro rasgo. A quarta é quando você tira a roupa pela última vez. Porque então, quando realmente sai, a túnica feita sem costura, tecida de cima a baixo, é a sua vestimenta imortal. É a vestimenta do amor, pois então você veste a forma humana divina e a forma humana divina é toda amor. Não há nada além de amor. Então, quando você vivenciou como todos nós vivenciamos no fim de semana passado, esse horror, posso lhe dizer, quem desempenhou os dois papéis foi Deus. Deus desempenhou ambos os papéis. Ele também interpretou a terceira parte do terror, pois não há nada além de Deus neste mundo. E no final, quando a cortina cair, Deus que apenas age e está em todos os seres ou homens existentes nos reunirá a todos, pois estamos incorporados no corpo do amor, e revelará o significado da peça. E os 4 atos terminarão. As 4 lágrimas acabarão. Então, em algum maravilhoso quinto ato, ele exporá o propósito desses 4 atos. Pois então você e eu estaremos embora identificados quanto ao rosto, sem perda de identidade, mas com esta mudança radical desta forma imortal, representaremos o quinto ato. Que ato! Mas então estamos qualificados para jogar. Temos a roupa com a qual podemos brincar. Não poderíamos brincar com isso. São necessários a estrutura externa, para representar esse chamado horror do mundo. Agora, não estou especulando. Estou lidando e compartilhando com você minha visão. Eu experimentei isso. Mas não posso descrevê-lo de forma alguma, exceto em palavras. Não posso, neste nível, fazer mais do que estou fazendo agora, usar palavras para contar o que experimentei. Pois se esta parece ser uma peça horrível, então peço-lhe que acredite que Deus desempenhou todos os papéis. A chamada parte insana que explodiu alguém que todos nós tanto admirávamos, parecendo uma eternidade. Não é a eternidade. Pode ser que naquele exato momento o impacto tenha sido o rasgo de uma parte da roupa, quem sabe? Pois ele está na roda da recorrência. Você não viu onde, voltamos a 1840, e ele, eleito a cada 20 anos, saiu enquanto estava no cargo? Agora, já ultrapassamos os 100 anos. Você não consegue ver a roda da recorrência? Isto já passou dos 100 anos. Começamos em 1840 com uma mudança de padrão. Não é realmente uma mudança, mas para aqueles que tinham memórias parecia ser uma mudança porque a memória é muito curta. Se você pudesse voltar como Blake voltou e disse: Eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos. 6.000 anos. Bem, que homem pode voltar 6.000 anos? Se você pudesse, veria tudo como está prestes a aparecer. E o que há de mais horrível neste mundo do que assistir a uma peça na presença de alguém que a viu, e que está falando, que conta exatamente o que vai acontecer? Você vai ver uma foto e, de repente, alguém quer que você saiba que já viu aquilo antes. Aquele que passa por aquela porta vai atirar naquela. E você não sabe disso, você não prevê, mas acontece e você fica irritado com ele. Mas ele continua falando sobre isso e conta toda a peça à medida que ela se desenrola. Você não gostaria de bater na cabeça dele? Bem, essa é a peça, esta peça fantástica. Mas não se sinta um escravo ou dentro da estrutura do jogo de Deus como atores, você e eu podemos modificar o papel, podemos mudar o papel, mas estamos desempenhando um papel. E um ator, para desempenhar bem um papel, deve, até certo ponto, sentir o papel que está interpretando e, com o melhor de sua capacidade, deve imaginar-se como o personagem que está representando. E então, estou desempenhando um papel. Fui escalado para esse papel. Eu estive no drama nas profundezas da minha alma e lancei sorte sobre seu manto, e consegui a 4ª parte. Então vim ao mundo fazendo o papel do 4º e tive que tocar o que estou tocando. Tudo isso remonta e se âncora naquele chamado David. Os manuscritos mais antigos, mas os manuscritos mais antigos, conhecem apenas um ancestral de Davi, seu pai, Jessé.
Ele não tinha mãe. E para isso você pode voltar e pesquisar a Enciclopédia Bíblica, a obra mais erudita sobre a Bíblia até hoje. Dizem que, até onde podemos ir, não encontramos nenhum ancestral de Davi, além de seu pai, cujo nome era Jessé. Além disso, dizem eles, nos manuscritos mais antigos há apenas 4 irmãos e ele era o mais novo de 4. Outros são mencionados como irmãos, mas não nomeados. E nas Escrituras, a menos que uma coisa seja nomeada, ela não existe. E assim, poderia haver 7 irmãos, como dizem, e 8 irmãos, como dizem, mas eles devem ser nomeados. Apenas 4 são nomeados e o mais novo dos 4 nomeados é David. Então me diga, de quem você é filho, meu jovem? E ele respondeu: Eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. 1 Samuel 17 versículo 58. E Cristo é levado a dizer: E não vim para servir, nem para ser servido. Vim para servir, vim como servo. Marcos 10 versículo 45. Eu sou filho do teu servo Jessé, o belemita. E a palavra Jessé é eu sou. A palavra Jessé significa Jeová. Jeová não vem para ser servido, mas para servir. Bem, quem serve senão o ator que está interpretando o papel, interpretando todos os papéis? E, aquele que descobriu este pai. Como nos dizem, e Davi derrubou o gigante. Tendo derrubado o gigante, a promessa agora deve ser cumprida. E a promessa é: aquele que derrubar o gigante, inimigo de Israel, eu libertarei seu pai em Israel. 1 Samuel 17 versículo 25. Bem, quem é o pai? O pai é Jessé. O pai é Jesus Cristo, esse é Jesse. E então, de repente ele olha e chama você de pai. Existe apenas Jesus Cristo. Então voltamos, o seu renascimento, a revelação das obras de Deus em você, é através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O único que ressuscitou é Jesus Cristo. Então, quando você ressuscita, você é Ele. Existe apenas Jesus Cristo. Você também dirá no final, como dirá esta noite, quando leu todos os jornais, ao ver a TV, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não sabia o que fazia dirigindo o carro aberto tanto quanto aquele que disparou a bala fatal e o outro que disparou aquela bala, e você e eu, neste nível, especularemos e faremos todo tipo de coisas, e foi tudo uma peça. Você vai hoje à noite e vê Macbeth. E sentado na plateia, agitado pela emoção da peça, quando ela quer que aquela mancha seja apagada, e você na peça chorando por causa do que ela fez e do que ela levou o marido a fazer, você espera que isso nunca na eternidade seja apagado. Fora. Você espera que esse lugar permaneça naquela mão como um lembrete de sua violência, da ambição horrível que resultou neste assassinato inocente. Mas a cortina desce e você realmente não quer que esse lugar permaneça se você sabe que ela é uma grande atriz. Você só quer que isso permaneça no papel que ela desempenhou, mas não na atriz que o interpretou. Mas enquanto você está carregado de emoção, você quer que ela permaneça. Bem, nesta nossa peça maravilhosa você quer que este e aquele sejam extintos, e todas essas coisas, só porque não sabemos que é uma peça. Mas estou lhe dizendo por experiência própria que esta é uma peça, a peça mais gloriosa que Deus poderia conceber. E o propósito disso era criar em nós uma estrutura imortal, a forma humana divina. E a forma humana divina é toda amor, não há nada além de amor. Um dia, eu profetizo, todos neste mundo, os loucos hoje, os imbecis hoje, todos desempenharão todos esses papéis. Mas um dia, não desempenhe esses papéis e seja levado à presença do amor infinito. Ele irá abraçá-los, incorporá-los em seu corpo. E no final, quando a cortina cai e a peça termina, todos estão usando a forma humana divina. E todos terão o coração misericordioso, todos terão o rosto da piedade e todos usarão o vestido da paz. Mas a própria forma será a forma humana divina, e essa forma é o amor infinito. Por isso peço que não se desespere. Sei que esta noite todo o país está perturbado, talvez não esta noite, mas certamente ontem à noite, e questionado. E então, repetindo Blake. Não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir o seu destino para atingir a perfeição.
Siga este caminho e você receberá de sua alma maravilhosa uma percepção ainda mais profunda das belezas eternas da vida. Você também receberá um alívio cada vez maior daquilo que agora parece tão triste e terrível. Você irá. De repente você acordará de tudo e verá a razão por trás da peça, e permitirá isso. Embora o rosto seja seu para todo o sempre, a forma por meio dessa peça horrível é transformada na forma humana divina. E essa forma é amor infinito. Mas enquanto isso, use a lei de Deus. Use-o para criar e modificar todas as coisas neste mundo. Crie coisas que você deseja e amorteça os golpes da peça. Porque, tal como os atores, vocês podem representar a mesma peça de forma diferente, a mesma peça, o mesmo papel, mas representariam de forma diferente, sem o golpe que seria o golpe inevitável se não usassem sabiamente a lei de Deus. A peça, o papel que estou desempenhando usando esta lei e desempenhando-a com sabedoria, todos podem fazê-la. E você desempenha esse papel com sabedoria quando usa sua imaginação com amor em seu nome e em favor dos outros. Que quando você ouve a história mais horrível, você a revisa. Quando você ouve alguma coisa, você a revisa. Tudo o que é permitido dentro da peça, e isso não altera o resultado da peça. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Como nos é dito no capítulo 14 de Isaías. Eu planejei. O que planejei permanecerá em vigor, e o meu propósito será para sempre. Versículo 24. Eu planejei exatamente como é e meu propósito é para sempre. Ninguém vai mudar isso. Você lê com atenção e entenderá. Mas no final, quando cada falso for derrubado e o edifício for revelado, simplesmente não posso lhe dizer a glória daquele edifício, pois é a glória de Deus. Não posso lhe dizer o que é vestir a vestimenta do amor e, ainda assim, ela permanece até o rasgo final. São 4 lágrimas e ninguém recebe a 4ª lágrima até sair deste mundo, depois vem a 4ª. Todas essas outras coisas aparecem, como a pomba, e todas essas coisas que fazem parte da história eterna, todas aparecem para te mostrar o quão verdadeira é a história. Mas o 4º rasgo, quando a roupa é rasgada em 4 partes, e então outros lançarão sortes para que a roupa não rasgada desempenhe essa parte. Pois o 4º é aquele que entra pela porta. E talvez esta noite você seja o 4º. Não posso de forma alguma determinar quem vai ganhar a vestimenta, mas Deus sabe exatamente como está se desenrolando esse drama fantástico. Então você leu com atenção. Apenas um parente e o parente era pai, nascido sem mãe, gerado de Deus, gerado do Espírito e não de carne e sangue. E o ser gerado é amado, Davi. Davi é o primeiro, o segundo rasgo da roupa. E quando a roupa é rasgada pela segunda vez, isso expõe Davi como o filho. David olha e chama você de pai, e então você sabe. Essa é a 2ª lágrima. E então vem a 3ª lágrima e sua saída do Egito, onde da maneira mais fantástica você poderá levar a marca de Deus. Porque somente se você estiver no estado de ouro fundido você poderá receber a impressão de Deus. E assim, estamos recebendo o selo de Deus. Mas você não pode aceitar o selo que vem selado em cera ou barro. Mas então a cera ou a argila devem estar em estado derretido para receber a impressão, e então você vê o ouro e você é ele. Então, de repente, o ouro se torna serpentino e se move para cima, subindo pela haste do que antes estava dividido. Você sobe pela haste de sua própria medula espinhal e aqui você deixa a impressão na face de Deus. Mas Deus habita em Sião e Sião é o seu crânio. E é para lá que você vai. Você faz um tremendo esforço para sair. Mas você não sai. Você simplesmente pressiona aquele crânio e recebe a impressão da face de Deus. Mas sem perda de identidade. Mas você usará para sempre a forma de Deus, sem perda de identidade. Como lhe foi dito. Desde João Batista até agora, o reino de Deus tem sido pregado e todo aquele que entra no reino o faz com violência. Mateus 11 versículo 12. E posso lhe dizer que você nunca conheceu tanta violência em sua vida como naquele momento em que você sobe com um poder que nunca sentiu antes. Mas esse poder penetra nesse selo e você assume a face de Deus. Mas isso não será revelado a você até o último rasgo, que é a retirada da roupa. Então,
o que você herdou, seu estado celestial não pode se tornar real ou, pelo menos, não é totalmente realizado por você enquanto você ainda usar isso, esperando pela última lágrima. E então a vestimenta é rasgada, como lhe foi dito, em 4 partes, e você está vestido com aquela túnica sem costura, vestindo, sem perda de identidade, a forma humana divina. Agora, vamos entrar no silêncio. Amigos, se desejarem ser membros aqui do canal e contribuir com meu trabalho, ficarei muito grata. O custo é bem pequeno, mas será de grande valor para mim. Curtam e compartilhem os nossos conteúdos, para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.